Olá pessoal, Renato Campos aqui, hoje para a gente falar dos fundamentos de criptoativos, criptomoedas, blockchain, e tudo sobre esse assunto tão fascinante, uma nova tecnologia transformando a forma como a gente enxerga dinheiro, transformando a arquitetura do mercado financeiro, transformando a forma como as empresas modelam os seus negócios. É importante a gente contextualizar cripto e blockchain dentro de um contexto histórico de tecnologia em geral. Se dermos uma rebobinada no início da internet, lá no início dos anos 90 até os anos 2000, a gente pode tentar encaixar essa grande invenção como blockchain, cripto, bitcoin, num contexto geral de evolução e digitalização das coisas. Pensem, por exemplo, no início da internet, onde a gente tinha primeiro a digitalização da informação. Toda a informação que a gente tinha ali em livros, em ambientes físicos, a gente passa para um ambiente digital e passa a democratizar e dar acesso a toda essa informação. Vamos passar mais alguns anos, a gente começa a digitalizar cada vez mais coisas, a gente começa a digitalizar nossas interações sociais através de aplicativos de redes sociais, a gente começa a digitalizar a forma como a gente troca, compra, vende as coisas através do e-commerce. Só que a internet ela tinha claramente uma limitação muito importante. Na hora de você deter posse de alguma coisa, ou transferir dinheiro, valores, você necessariamente sempre precisa trabalhar com um intermediário de confiança. Esse desafio e essa limitação da internet era clara para cientistas da computação e especialistas em criptografia. E algumas soluções foram propostas ao longo dos anos sem muito sucesso. Até que em 2008, dentro de um contexto bastante conturbado para o mercado financeiro, uma crise financeira grave chamada de subprime nos Estados Unidos, uma crise de confiança nos intermediários, nos bancos e na estrutura do mercado financeiro, surge dentro de um fórum de criptografia uma proposta, uma invenção. Um autor com o codinome de Satoshi Nakamoto envia um relatório breve de 9 páginas anunciando a sua invenção. Uma rede capaz de permitir transações e transferências de valores com a sua própria moeda para qualquer pessoa, para qualquer membro dessa rede, em qualquer lugar do mundo. Ele deu o nome dessa rede de Bitcoin. E assim surgiu o primeiro criptoativo. E assim surgiu tecnologia blockchain, que, diga-se de passagem, não é mencionada em momento nenhum no paper do Satoshi Nakamoto, mas foi o nome que a gente batizou essa nova tecnologia de transferência de ativo e de posse de forma descentralizada, onde a gente dispensa a necessidade de um intermediário, um banco ou uma casa de câmbio, para você fazer essa transferência pelo mundo todo, 24 horas por dia, de forma instantânea, diretamente entre as pessoas. O anúncio da criação do Bitcoin por Satoshi Nakamoto foi no final de 2008. A partir do início de 2009, as primeiras transações na blockchain do Bitcoin foram realizadas. Com a ajuda de outras pessoas que se comunicavam com Satoshi Nakamoto durante aquele período, as pessoas começaram a trocar bitcoins de mão e efetivamente usar a sua rede. Mas foi só em 2010 que a gente teve a primeira transação de Bitcoin no mundo real. A data que fica marcada até hoje como Bitcoin Pizza Day foi quando um programador específico lançou uma mensagem num fórum de criptografia anunciando que ele trocaria 10 mil bitcoins por 2 pizzas grandes. E alguém aceitou e enviou para essa pessoa 2 pizzas grandes por 10 mil bitcoins. Ali você tinha pela primeira vez uma transação de um bitcoin por um bem físico e você tinha a primeira vez uma referência de preço de quanto valeria um bitcoin. E você deu início a essa invenção e ela de fato começou. Então o que torna o Bitcoin algo único? O que torna essa rede algo tão única e como ela funciona? A sacada do Satoshi Nakamoto foi justamente criar uma rede distribuída, onde as transações são simultaneamente validadas, elas são simultaneamente registradas em um grande livro de registros e fica gravado no computador de todas as pessoas que pertencem a essa rede. Então hoje existe a figura de um nó dessa rede, um usuário que vai ter o papel de guardar todas as transações dentro da sua rede. A gente vai aprofundar um pouco mais essa arquitetura. Você tem a figura de um minerador que vai participar efetivamente do registro dessas transações válidas
e vai ser recompensado por isso. E você tem sempre duas pessoas, duas partes, uma enviando bitcoins e outra recebendo. É importante lembrar, a rede do Bitcoin ela se chama Bitcoin, muitas vezes referenciado como Bitcoin com letra maiúscula, e a moeda nativa dessa rede, também se chamada de Bitcoin, é geralmente referida com Bitcoin com letra minúscula. E assim, se criou pela primeira vez a possibilidade de alguém ter, primeiro, uma propriedade privada e uma posse através da internet. Segundo, a possibilidade de enviar para o mundo todo, em tempo real, a um custo baixo, esses valores diretamente de pessoa para pessoa, ou peer-to-peer, como o Satoshi se refere no seu paper seminal do Bitcoin. E você tem pela primeira vez um ativo com uma característica bastante única, que é dada na largada. Só existem e só existirão 21 milhões de Bitcoins, e isso está dentro do software, dentro das suas regras, que são concordadas por maior parte da rede. Portanto, o Bitcoin, além de ser uma rede que permite trânsito de capital de forma instantânea diretamente entre as pessoas, ele também é um ativo de escassez absoluta e, portanto, tem sido utilizado e tem sido referenciado como uma possível nova reserva de valor, ou, nas palavras do presidente da BlackRock, a maior gestora do mundo, Larry Fink, uma reserva de valor digital emergente e um possível ouro digital para as pessoas no mundo todo, independente de onde elas estejam, independente de qual moeda ela utiliza, independente se ela está num país bancarizado ou não, se ela está num país com bancos confiáveis ou não, se ela está num país com regimes autoritários e liberdades de um sistema financeiro saudável, ela pode ter posse desse ativo e ela tem a liberdade financeira de transitar por qualquer lugar do mundo com o acesso a esse ativo basicamente na sua cabeça. Um outro aspecto importante dessa arquitetura financeira do Bitcoin é que a gente consegue, através de criptografia, encadear todas as transações da sua história de uma forma imutável. Então todas as pessoas conseguem acompanhar em tempo real as transações que estão sendo registradas e, uma vez registrada em um bloco, como a gente vai aprofundar mais à frente, esses blocos estão encadeados de forma que essas transações jamais serão revertidas. Então, além dessa transação ser monitorada pela rede toda em tempo real, ou seja, ela é transparente, as transações são encadeadas de forma que ninguém consegue de forma viável revertê-las. Portanto, a transação acontecer é algo extremamente confiável e algo que dificilmente você consegue voltar atrás. Até hoje, desde o surgimento da rede, lá em 2009, quando começaram a ser registradas as primeiras transações, você consegue ter acesso a todo esse histórico e até hoje essa rede roda de forma ininterrupta desde então. Então, se a gente pudesse resumir de uma forma básica a solução elegante que Satoshi Nakamoto encontrou para o problema da descentralização ou da criação de uma rede descentralizada, todas as pessoas que criam uma carteira digital na rede do Bitcoin, elas passam a ter acesso a uma chave privada, que seria o equivalente a uma senha, e a uma chave pública, vinculada a essa chave privada. Essa chave pública agiria como uma conta corrente, por exemplo, na qual você pode publicar, pode compartilhar, e as pessoas são capazes de enviar bitcoins para aquele endereço. Mas somente a pessoa com uma chave privada é capaz de assinar e registrar uma transação e é capaz de movimentar os ativos dessa carteira digital. Portanto, a chave privada é a fonte que cada pessoa precisa ter e guardar de forma mais segura possível e é a forma como ela mantém os seus ativos seguros, e a chave pública é nada mais do que o endereço que ela vai usar para receber esses ativos. E ao assinar uma transação com uma chave privada, todos nessa rede sabem que aquela transação, aquela movimentação financeira é de fato do dono daqueles ativos, da pessoa que tem acesso àquela carteira, tornando então essa arquitetura totalmente descentralizada e dispensando totalmente a figura de um intermediário financeiro.
É uma rede formada por várias pessoas, sem dono e ao mesmo tempo pertencendo a todos. O papel da criptografia dentro da rede do Bitcoin é um papel muito importante. Ela que torna possível o encadeamento de cada bloco ou cada página desse histórico de transações, tornando essa transação imutável. E é ela também que permite a geração de chaves privadas e públicas, que são os endereços necessários para você movimentar esses ativos, os bitcoins dentro da rede do Bitcoin. E a criptografia também é necessária para comprovar que a pessoa que está registrando transações nessa rede, no que a gente chama de minerador, essa pessoa ela é confiável e ela tem interesse, inclusive monetário, de ser uma pessoa idônea e fazer um registro correto dessas transações. Então o minerador ele minera bitcoins usando eletricidade e poder computacional usando essa eletricidade para tentar desvendar um quebra-cabeça, e desvendando esse quebra-cabeça ele torna visível para todos na rede que ele de fato é o minerador, é o dono dessa nova página numa história imutável de transações. Então essa criação, essa invenção, ela traz liberdade financeira, ela traz uma nova arquitetura financeira, ela traz uma globalização de transferência de recursos, ela traz um novo conceito de propriedade privada digital, ela traz um novo conceito de escassez digital. E é por isso que até hoje as pessoas se perguntam quem é Satoshi Nakamoto, quem inventou o Bitcoin e que ativo é esse que chegou de R$0 para um valor maior de 2 trilhões de dólares enquanto a gente grava isso. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha agregado para os seus estudos. Até a próxima, enquanto a gente continua se aprofundando aqui nos fundamentos dessa tecnologia.